Fala, torcida que canta e vibra, estamos aqui novamente neste sábado, trazendo aí agora esse pós-jogo do Verdão, que foi derrotado na final da Libertadores pelo placar de 1-0. Palmeiras joga com 3 zagueiros e continua tomando gol de bola aérea, né? Não dá para entender, posicionamento defensivo do time nas bolas paradas é horrível o ano todo e de lá para cá nunca tentou resolver. Enfim, título perdido, bola para frente, agora vai terminar o ano sem títulos. E vamos ver o que vai acontecer aí nesse final de temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos aí com esse pós-jogo. Olá, torcedores ligados nesse nosso pós-jogo, pós-final. Pintou o primeiro brasileiro tetracampeão da Conmebol Libertadores. Deu Flamengo. 1 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras, aqui no Estádio Monumental, em Lima. O jogo terminou há instantes. Torcedores do Palmeiras, a gente pode observar rapidamente deixando o estádio. Evidentemente, a galera rubro-negra curtindo o título conquistado. 1 para o Flamengo, gol de Danilo marcado no segundo tempo. 0 para o Palmeiras. E o Flamengo é o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Estou com o Grafite, com o Lédio Carmona. Daqui a pouco tem papo com o nosso time no Brasil também, nos estúdios no Rio de Janeiro. Flamengo 1, Palmeiras 0. Grafite, bem-vindo. Obrigado, boa noite, Paulo, Lédio, amigas e amigos do Sport TV. Realmente o Flamengo foi campeão com o gol do Danilo, né? O artilheiro, o herói improvável da noite. Segundo gol do Danilo em final de Libertadores, um gol importante. Um jogo como esse, tão equilibrado, de duas equipes tão fortes, sempre é decidido em detalhes, né? E um detalhe fez a diferença, né? Deixaram o Danilo sozinho e ele marcou o gol, uma cabeçada muito bonita, subiu no terceiro andar, marcou o gol que deu o tetracampeonato da Libertadores ao Flamengo. Paulo, Lédio. Tudo bem, Lédio? Tudo ótimo, Paulo. Flamengo tetracampeão da Libertadores, o primeiro brasileiro. O jogo foi uma batalha cheia de cartões, o jogo travado. Os dois times, eu acho que jogaram abaixo do que podem. O Flamengo, acho que procurou mais o gol, teve um pouco mais de repertório ofensivo do que o Palmeiras. Rondou mais a área do Palmeiras, finalizou mais que o Palmeiras, teve mais chances perigosas, apesar de também não terem sido muitas do Flamengo, mas foram mais do que o Palmeiras. Acho que o Flamengo jogou um pouco mais. Situações que poderiam, né, Lédio? Exatamente, num jogo muito travado. Evidentemente, o Palmeiras vai reclamar da questão do Pulgar, da expulsão do Pulgar, que eu acho que na opinião de qualquer um que é um lance que eu acho que não é discutível, mas enfim, o Dario Herrera mostrou cartão amarelo. E sobre o Danilo, um detalhe importantíssimo sobre os zagueiros do Flamengo. O gol do Danilo foi o 13º gol de um zagueiro do Flamengo no ano. O Léo Pereira tem 5, o Léo Ortiz tem 4 e o Danilo agora tem 4. Isso, você pense bem, faça um retrospecto. Quantos jogos esses zagueiros do Flamengo, todos bons, decidiram para o Flamengo nessa temporada. Inclusive, a classificação do Flamengo, acho que foi contra o Táchira, no Maracanã, no último jogo, foi um gol de cabeça do Léo Pereira. Os zagueiros foram fundamentais nesse ano vitorioso do Flamengo. Muito bem, estamos observando aqui, né, ao fundo, saídas dos torcedores palmeirenses, os rubro-negros lá dentro. Lédio, nessa questão a gente discutia, conversava sobre posturas no aquecimento, durante o aquecimento hoje, imaginando o Flamengo tomando mais a iniciativa, né, tentando fazer o jogo que o torcedor está acostumado a ver, o Palmeiras esperando um pouco mais para, quem sabe, ser mais letal, ser mais direto. Dá para dizer que o Flamengo, nessa disputa de estratégias, foi mais eficiente na que adotou? Eu acho que o Flamengo buscou mais soluções do que o Palmeiras conseguiu se organizar bem defensivamente. A marcação do Palmeiras foi muito boa durante boa parte do jogo. Nisso, o Flamengo, como a gente imaginava, teve mais a bola, mas não conseguiu construir tantas jogadas como queria, mas pressionava mais que o Palmeiras. O Palmeiras acertou o sistema de marcação, mas não conseguiu acertar o sistema ofensivo. O Vitor Roque fez um bom jogo, na minha opinião. Agora, Flaco fez um jogo abaixo. Veiga fez um jogo abaixo. O próprio Alan não fez um jogo melhor do que o do Flaco, na minha opinião, mas não foi um jogo dele com a intensidade que normalmente ele apresenta. Então, o Flamengo conseguiu rondar mais a área do Palmeiras, como também aconteceu na primeira parte do segundo tempo, quando o Flamengo conseguiu fazer o gol. E o Palmeiras continuava marcando bem, mas o Palmeiras não conseguia espetar o Flamengo. Tanto que a grande chance do Palmeiras foi na reta final do jogo com o Vitor Roque, né? Isso. Então, o Palmeiras, tudo bem, a gente até comentou, rondou a área do Flamengo no final, só no abafa. Que chance clara de gol o Palmeiras não conseguiu construir.
um jogo muito tenso, né? Foi um jogo de muita tensão, né? E até por isso, acho que por conta disso, os atletas não conseguiram desenvolver as melhores performances que nós já vimos eles desenvolverem, tanto do lado do Palmeiras tanto do lado do Flamengo. Foi um jogo muito tenso, afinal é isso, né? Por mais que a gente gere uma expectativa muito grande de ser um grande jogo, o melhor jogo do ano no aquecimento, no pré-jogo, mas normalmente decisões como essa, a tensão toma conta do ambiente. Eu acho que dá para resumir assim o jogo, não sei se o Grafa vai concordar. Acho que no total do jogo, os dois times foram muito bem defensivamente. O Flamengo foi um pouco melhor na parte ofensiva do que o Palmeiras, um pouco mais criativo, teve um pouco mais de soluções. E mais uma vez, teve os zagueiros que têm sido decisivos. Agora, o Arrascaeta não fez um grande jogo, por exemplo, pelo lado do Flamengo, como eu já falei pelo Flamengo, pelo Palmeiras. Bruno Henrique também não fez um grande jogo, Carrascal não fez um grande jogo. Enfim, era jogo para algum improvável decidir um zagueiro. Mas dizem no futebol, né, Paulo, que decisão não se vence, né? Não. Se joga, né? Se vence, né? Se vence. É isso aí. Nós temos os números do que foi o título do Flamengo, a vitória do Flamengo nesta final. Vamos apresentar nesse nosso pós-jogo. Daqui a pouco tem o fechamento Sport TV, tá? Ó, Flamengo 62% de posse de bola contra 38% do Palmeiras. Foram 9 finalizações do Palmeiras e 10 do Flamengo, mas acho que dá para dizer que as do Flamengo foram mais perigosas. E as né? do Palmeiras muito mais na reta final do jogo. Perfeito. Escanteios, 4 batidos pelo Palmeiras, 7 do Flamengo, num deles o gol do Danilo. Faltas cometidas, Flamengo mais faltoso, 18 contra 15 faltas cometidas pelo Palmeiras. Precisão dos passes, muito baixa a precisão do Palmeiras, hein? Chama atenção esse número, menos de 70%, Lédio. Exatamente, até muito pressionado pelo sistema de marcação do Flamengo, muito passe forçado, né? Isso. Muito passe forçado. Depois eu queria ver se a produção poderia confirmar pra gente o número de cartões amarelos. Foi um jogo bastante amarelado. Foi. Ó, 83% a precisão do Flamengo e o Palmeiras desarmando mais, 12 desarmes contra 4 do Flamengo, até por ter ficado sem a bola na maioria do jogo. 4-3, tá? Cartões. Foram 7 cartões no total. A maioria no primeiro tempo, inclusive. Exatamente. A precisão dos passes baixa pelo Palmeiras, acho que vai muito por conta do jogo da bola longa que o Palmeiras tentou, principalmente no primeiro tempo, né? Tentando acionar o Vitor Roque, o próprio Flaco. E a zaga a linha de defesa do Flamengo estava muito bem posicionada. E isso dificultou, por isso o Veiga, o próprio Andréas, jogadores de meio campo não tiveram uma boa atuação, porque a bola não passava tanto por esses jogadores para chegarem trabalhar, para chegar trabalhada no setor ofensivo. Agora dá uma olhada no mapa de movimentação. O Palmeiras tem só um amarelinho, quer dizer, ficou um pouco mais, tocou mais na bola do lado esquerdo, no campo de ataque, aonde atuou o Alan. E repare no vermelho, né? No calor de onde o Flamengo trabalhou, porque o Flamengo girava muito o jogo partindo daí, né? Partindo desse setor do campo com o Palmeiras mais retraído. Exatamente, do setor do meio campo, tentando participar do jogo ali. Pulgar, que jogou amarelado boa parte do jogo, Jorginho também, que jogou amarelado boa parte do jogo, e a Arrascaeta, que também terminou amarelado no jogo, assim como o Carrascal, né? E no fim o Felipe Luiz até fez as substituições que acabaram dando certo, que o jogo terminou no tempo normal, mas que ele se arriscou. Ele tirou a Arrascaeta, ele tirou o Bruno Henrique, ele tirou os protagonistas do Flamengo, exatamente para ter um pouco mais de controle, tentar segurar a bola na frente. E confiando no seu sistema defensivo, deu certo. Agora, se uma bola daquela no abafo vai para o gol, o Palmeiras consegue empatar, o Flamengo ia para prorrogação sem o Arrascaeta e sem o Bruno Henrique. Ele arriscou, pensou num cenário e esse cenário acabou dando certo. 1-0, gol do Danilo, gol de um cara experiente que o Flamengo trouxe, um cara acostumado a grandes momentos, a grandes decisões, foi no segundo andar, cabeceou. Claro que ao longo da nossa programação você vai ver e rever esse momento de explosão de alegria do torcedor do Flamengo. Vai curtir a narração do Luiz Roberto, da TV Globo. 1-0, o gol marcado pelo Danilo. Terceiro, viu? Ali é terceiro já, viu? Terceiro andar já. Né? Terceirinha ali, né? Terceiro, ele subiu muito. Subiu sozinho também, né? Isso aí pesa bastante para poder direcionar a bola. Ela acaba tocando na trave e entrando, não dando chance de defesa pro Carlos Miguel. Uma cabeçada bonita, viu? Aquela que, se fosse época de DVD, o Danilo ia colocar no DVD de melhores momentos dele. E aí é ponto pro Felipe Luiz, né? Porque ele tinha dúvida. Ele tinha o Léo Ortiz no jogo. Ele bancou o Danilo, que normalmente é reserva. O Léo Ortiz foi titular a temporada inteira.
E o Danilo, que tem jogado, que tem vivido um grande momento, jogado muito, decidiu o jogo. E hoje com dificuldade para marcar o Vitor Roque, né? No primeiro tempo, ele teve que apelar para algumas faltas. O Vitor Roque, para mim, foi o jogador mais ativo do ataque do Palmeiras, que mais procurou jogar. E o Danilo estava no combate direto contra ele, no enfrentamento físico. É muito experiente o Danilo, o próprio Alexandro. Teve um lance no primeiro tempo onde o Palmeiras ia sair no contra-ataque. O Alexandre já matou a jogada em cima do Flaco Lopes, já fez a falta ali no campo ofensivo, no campo defensivo do Palmeiras. Então são jogadores de muita experiência internacional e no futebol brasileiro. E esses detalhes fazem a diferença. Às vezes você deixa de fazer uma falta ali até para não tomar um cartão amarelo e acaba tendo consequências lá atrás. Então essa experiência pesa bastante, né? E você deixar um jogador livre como ele, tendo o Arrascaeta como um muito bom batedor de escanteio, de bola parada, aí é dar sopa pro azar, Paulo. Eu acho que dá pra gente colocar nessa conversa, acho não, tenho certeza, o nosso time lá no Rio de Janeiro, nos nossos estúdios também, para participar desse pós-jogo. Que trio, hein? Jader Rocha, Carlos Eduardo Lino, Ramon Mota, sejam bem-vindos ao pós-jogo. Tudo bem, Jader? Tudo sim, Paulo. Um abraço para você, Grafite, Lédio, para todo mundo que está acompanhando, especialmente para o torcedor do Flamengo, né? Curtindo esse pós-jogo, saboreando esse tetracampeonato da Libertadores, que sem dúvida nenhuma é bastante marcante para o clube e para o futebol brasileiro, que passa a ter o seu primeiro tetracampeão da América. A gente estava ouvindo atentamente aqui tudo que vocês já trouxeram a respeito do que foi essa decisão, o gol do Danilo, o personagem que é o Danilo. Mas antes de mais nada, eu não sei se a gente já tem condições de movimentar o nosso time de repórteres aí pelo Brasil também para curtir a festa. Nossa produção vai confirmar se eu já chamo a Stephanie Pacheco lá em Teresina. Se não, vou seguir aqui com o Lino e com o Ramon para a gente falar um pouquinho mais a respeito do que rolou desse título, em especial o Danilo. E aqui eu quero adicionar um outro detalhe que faz com que ele se torne esse personagem que está eternizado definitivamente na história do Flamengo. O Danilo marca nos 2-1 do Santos, lá no dia 22 de junho de 2011, contra o Peñarol no Pacaembu. Naquele dia, o gol do Danilo foi aos 23 do segundo tempo. Hoje, o Danilo faz o gol do título do Flamengo. O gol é aos 22 do segundo tempo. É um negócio absurdo. Que roteiro! Que roteiro para o Danilo, que roteiro para esse cara que se torna, de fato, o grande personagem do tetracampeonato. Boa noite, amigos. Tudo bem? Tudo bem, Jader. Um abraço, Ramon, aos amigos de Lima também. É uma geração privilegiada, essa geração de torcedores do Flamengo, né? Porque o Flamengo levou 28 anos entre o título de 81 e o de 19. Isso esgotou uma geração. O Felipe Luiz, por exemplo, não era nascido quando o Flamengo foi campeão em 81. E essa geração agora tem 3 títulos com diferença de 3 anos entre esses 3 títulos, né? É um Flamengo absolutamente histórico e eu imagino a cabeça do Felipe Luiz para tomar essa decisão que você falou agora. Eu vou de Léo Ortiz ou eu vou de Danilo? O Léo Ortiz está bem, mas o Danilo tem sequência. Que escolha, amigos, que escolha. Impressionante. E aí, Ramon, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Jader? Boa noite. Lino, Grafite, Paulo, Lédio lá em Lima, quem está com a gente acompanhando o Sport TV, parabenizar a equipe do Flamengo, né, todo o seu staff, né, pelo trabalho que vem realizando há muitos e muitos anos, colhendo frutos há muitos e muitos anos pela boa gestão, tanto a administrativa quanto esportiva desse clube que vem empilhando títulos aí, chegando, né? Assim como o Palmeiras também, né? Claro, não tem que tirar o mérito porque perdeu, são 2 trabalhos que são exemplos aqui no Brasil de como gerir os clubes e como ter sucesso através das suas bases, de contratações, de boas gestões, enfim. E um detalhe para esse gol também. Primeiro que o Danilo se torna bicampeão da Champions e bicampeão da Libertadores. Primeiro jogador a conseguir esse feito, né? E essa jogada desse gol, a gente vendo pela Globo, né? Entendendo, depois teve até uma dinâmica ali, uma análise tática ali que foi feita durante a transmissão, né? Aí ele acaba conseguindo correr sozinho, salta lá no 3º andar, como o Grafa pontuou muito bem e faz o gol. Mas um detalhe me chamou a atenção, ele sai comemorando euforicamente, em êxtase, claro, e vai abraçar o Rodrigo Caio, cara, que é o responsável por bolas paradas do Flamengo, né? Que foi agora, foi incluído a essa comissão do Felipe Luiz durante esse ano e já vem colhendo os frutos, né? O Led citou, são 13 gols de zagueiro durante o ano, né? É muito importante, gols importantes durante as competições, seja elas a do Brasileiro e da Libertadores. Então, assim, parabenizar também esse trabalho desse jogador que parou de jogar há muito pouco tempo e conseguiu se preparar, conseguiu entrar numa comissão. É difícil você liderar seus ex-companheiros de vestiário, de banco, né? Porque uma coisa é você ser companheiro, outra coisa é você comandar. E parabenizar
esse ex-atleta, já ia falar atleta, né? Que está na comissão. E, obviamente, o Flamengo, pelo jogo que fez. Eu estou com o Led também. O Flamengo conseguiu ser mais perigoso que o Palmeiras, né? A gente notou que a precisão de passes do Palmeiras foi muito baixa. O Palmeiras tentava essa ligação direta. E quantas jogadas nós vimos? Alan sozinho, Facundo com 3, 4, o Vitor Roque, então, com 3, 4 jogadores à sua volta, inúmeras vezes, e ninguém para dar o suporte para o Palmeiras ser mais ofensivo, ser perigoso. Conseguiu no final, pelo abafa, aquele desespero de tentar o gol a qualquer custo. Mas, assim, se a gente for pegar os números e analisar o jogo friamente, o Flamengo mereceu ser campeão. Bom, agora sim, a gente vai agitar esse Brasilzão, né, com a comemoração do torcedor do Flamengo espalhado por qualquer canto aqui. Ok, vamos lá, Paulo. Então, foi um jogo com cara de decisão, um jogo muito travado no primeiro tempo, muito nervoso, muito tenso, muita rivalidade em campo. Só no final a gente teve 7 cartões amarelos. Acho que os dois times acertaram muito bem o sistema defensivo. O Flamengo já tem uma defesa muito forte. O Flamengo levou 5 gols na Libertadores, né? Jogou 13 jogos, tomou 5. O Palmeiras, com o gol que levou hoje, tomou 10. Na minha opinião, o Flamengo, e foi o que aconteceu no jogo, ele buscou mais o gol. Além de ter um sistema de marcação tão ajustado quanto o do Palmeiras, que de fato o Palmeiras hoje defensivamente fez um bom jogo, descontado o lance do gol, que acho que foi muito mais mérito do Danilo, o Flamengo buscou mais soluções ofensivas para o jogo. Apesar do Arrascaeta não ter feito um grande jogo, o Bruno Henrique não ter jogo, mas o Flamengo tinha mais volume, ele tinha mais iniciativa ofensiva. O Palmeiras usava muito bola longa, ele roubava a bola atrás, conseguia controlar o ataque do Flamengo e devolvia com bola longa e não conseguia. Os jogadores não tinham muita aproximação. O meio-campo do Palmeiras na criação não se destacava muito. No segundo tempo, o jogo manteve a cara, até que o Danilo subiu lá no até o terceiro, quarto, quinto andar, como queiram, e decidiu o jogo fazendo o 13º gol de um zagueiro do Flamengo na temporada. 5 do Léo Pereira, 4 do Léo Ortiz e 4 agora do Danilo. Aí o Flamengo fez algumas substituições, tirou o Arrascaeta, o Felipe Luiz, tirou o Bruno Henrique, ficou um pouco mais atrás buscando um contra-ataque. O Palmeiras foi para cima, muito mais na base do abafa. Conseguiu controlar bem qualquer transição ofensiva do Flamengo, mas não teve inspiração, não teve solução ofensiva, não teve poder de criação para conseguir chegar ao empate. Terminou finalizando algumas bolas, sem muito perigo. O grande lance do Palmeiras foi no finalzinho do jogo com o Vitor Roque, na melhor chance do Palmeiras. Acho que o Flamengo foi isso, foi tão bem defensivamente quanto o Palmeiras, numa decisão relativamente equilibrada, mas na parte ofensiva ele teve mais méritos, porque, na minha opinião, ele buscou mais o gol e achou. Grafá. Olha, Paulo, eu não vou colocar mais transpiração do que inspiração, porque em alguns momentos do jogo tentaram, né, jogar. Mas como é uma final super importante, muito esperada, dos 2 melhores clubes do Brasil na temporada e no continente. É esperado esse tipo de tensão, esse tipo de jogo, um jogo amarrado, um jogo truncado, né? Como o Lédio trouxe, o Flamengo levando vantagem em alguns momentos pela qualidade dos seus jogadores. A bola para Arrascaeta, para Bruno Henrique, assim para o Palmeiras, para o Flaco, para o próprio Vitor Roque, a bola não chegava muito bem trabalhada. Chegava uma bola, ou era bola longa, ou mastigada, uma bola que sobrava ali. O Flamengo teve mais ações próxima à área do Palmeiras, né, que criou situações que poderiam gerar uma chance de gol. Mas no geral um jogo muito tenso, de muita tensão, e quem erra menos acaba sendo beneficiado, leva vantagem no placar. Acho que o Flamengo errou menos, foi mais coeso, né? Foi mais equilibrado dentro da partida. O Palmeiras teve muita dificuldade na criação, de colocar os seus meias no jogo. Rafael Veiga, o próprio Felipe Anderson, que se machuca, ele entra e se machuca no jogo, né? Não teve condições de jogar. O Alan, que era uma aposta muito forte também do Abel, não conseguiu desenvolver da maneira que a gente espera que ele desenvolva. No pré-jogo nós falávamos sobre ser um jogaço, um jogo muito esperado. Mas é muita tensão, né, Paulo? Isso aí tira um pouco a qualidade, né, do jogo, o jogo jogado, o jogo bem disputado. Temos chances claras, os goleiros não trabalharam tanto, né? A gente Verdade. Nas transmissões não falou muito o nome do Rossi e e muito menos do Carlos Miguel. Então foi um jogo que tecnicamente ficou devendo muito, mas é uma decisão, né? E aquele negócio, certamente no vestiário ali, antes do jogo, alguém usou essa frase que decisão vence, se vence, não se joga.